Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas 10 melhores leituras de 2025 e um livro bônus como menção honrosa. Bom, então já estamos em janeiro de 2026 e como primeiro vídeo do ano eu quero fazer então uma retrospectiva das minhas 10 melhores leituras do ano passado. E aí tem um livro bônus que eu li, gostei bastante, e eu quero trazer como uma menção honrosa, porque ele é um livro infanto-juvenil. E apesar de ser infanto-juvenil, eu gostei bastante, não entrou no top 10, mas eu quero trazer ele aqui como um livro bônus. Vamos começar por ele então? Então, como menção honrosa, eu trouxe A História Sem Fim, do Michel Ende. Ele é um autor alemão, então eu não tenho certeza da pronúncia do nome. E, gente, que livro espetacular é esse aqui. Bom, então sobre o que fala A História Sem Fim. O livro trata sobre um menino, o Bastian, que ele é um pouco deslocado, né, na sua realidade, ele sofre bullying na escola, ele acabou de perder a mãe, e o pai meio que tá num processo de luto muito forte, ele parou de funcionar dentro de casa, e aí ele encontra refúgio nos livros. E tem um momento que ele tá fugindo, assim, de uns garotos que querem bater nele, e ele entra numa... Não é numa livraria, mas é como se fosse um antiquário que vende livros antigos, né, um sebo. E ele encontra o livro, que é A História Sem Fim. Ele rouba esse livro e ele começa a ler esse livro. E é um livro de fantasia. E ele percebe que tudo que acontece com ele, dentro, né, fora da história, reverbera dentro da história. E a partir de um momento ele percebe que ele é a única pessoa que pode ajudar a salvar o mundo de fantasia, que é o mundo apresentado dentro do livro A História Sem Fim. Então é um livro... O livro A História Sem Fim, ele mistura, né, a história real do Bastian com o livro que ele está lendo dentro da história. Então é muito interessante, é muito filosófico, é muito metalinguístico, porque é um livro que fala sobre um menino que está lendo um livro, e ele, dentro do livro, entra no livro para ajudar a resolver os entreveros que estão acontecendo ali naquele mundo de fantasia dentro da história. É muito filosófico, me lembrou bastante o Mundo de Sofia, caso vocês conheçam, que também tem essa metalinguagem, né? E assim, é incrível. O menino, né, o Bastian, ele faz uma jornada do herói, né? Então ele tem esse chamado para aventura, ele completa todo o ciclo, né, do herói dentro do mundo de fantasia, até que ele se torna um vilão, e aí depois ele se torna um herói novamente. Então é muito bacana de acompanhar. Tem umas discussões aqui muito sensacionais de filosofia sobre a importância do mundo de fantasia, né, principalmente para as crianças. Então, assim, isso aqui é um livro infanto-juvenil, mas que qualquer adulto pode ler e com certeza vai gostar, e por isso não poderia deixar de estar aqui no meu ranking, e eu queria que esse livro fosse mais conhecido. Eu recomendo bastante, esse livro aqui é muito bacana, e olha que legal uma coisa para mostrar para vocês. Quando a gente está acompanhando a história do Bastian, né, do menino, a tinta que é usada no livro é vermelha. Não sei se vocês conseguem ver. E aí quando a gente está lendo sobre a história, né, que ele está lendo, que é A História Sem Fim, o livro passa a ser verde, né, a tinta é da cor verde, olha só. E todas as edições são assim, da história. E aí quando o Bastian, ele entra dentro do livro, né, as coisas começam a ficar, ó, coloridas, né, a gente começa a acompanhar, então, o que está acontecendo fora, o que está acontecendo dentro. E aí tem um momento que ele de fato entra na história, deixa eu ver se eu consigo achar. E aí tudo começa, a tinta começa a ser inteiramente verde, porque enfim, ele começa a só ficar dentro de fantasia, né? Talvez aqui. Tá vendo? E aí a partir daqui o livro começa a ser escrito inteiramente em verde, porque ele começa a estar dentro da história que está contada. Então, assim, é um livro extremamente interessante, muito legal mesmo. Se você tem um filho, um sobrinho que está nessa fase do jovem, né, saindo de criança para o adolescente, eu acho que ele vai gostar bastante. Lá para os 10 anos de idade, super dá para ler já, e ele com certeza vai gostar. Vamos entrar no ranking agora então. Em 10º lugar, temos uma autora que eu conheci o ano passado, esse foi o primeiro livro que eu li dela.
Tô falando da Rosa Monteiro com o seu O Perigo de Estar Lúcida. Esse livro aqui é muito legal, muito interessante. É um livro mais ou menos de não ficção da autora, em que a gente vai acompanhando algumas coisas da vida dela, em que ela vai contando coisas que ela passou, porém ela quer nos contar que, né, a sua tese é que ela acredita que os maiores artistas, principalmente escritores, eles são um pouco fora da casinha. Então é por isso o título, né? O perigo de estar lúcida. Ela tem muito medo de ficar completamente lúcida e parar de ser uma grande escritora. E aí ela conta o caso de vários escritores que tinham as suas peculiaridades, que eram um pouco maluquinhos e por isso eram grandes gênios, né, na visão dela. Então é um livro muito legal, muito bem humorado, apesar de ter algumas partes tristes, mas só me fez querer conhecer muito mais o trabalho da Rosa Monteiro. Eu gostei bastante, achei ela uma escritora assim, incrível, e fica a recomendação para vocês dessa obra aqui. Eu achei muito legal para conhecer o trabalho dela, dado que ela vai contar algumas coisas, né, da sua própria vida, para, né, intermear com a sua tese, né, do porquê que ela acredita que grandes artistas e grandes escritores têm que ser um pouco maluquinhos para poder serem grandes nas suas áreas. Então, enfim, fica aqui a recomendação. Esse foi o meu 10º livro favorito do ano passado. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que para criar essa tese, né, de que os grandes escritores, eles têm que ter, eu vou dizer, assim, vários termos não muito científicos, mas eles têm que ser meio maluquinhos, tem que ter um parafuso a menos, mas enfim, vocês entenderam. Eu vou ler um trechinho aqui da orelha do livro para vocês entenderem como esse livro é montado. Então ela tem essa tese, né, que os escritores e os artistas geniais, eles têm que ser fora da curva, né, fora da casinha, e aí para provar isso ela conta histórias pessoais e ela também faz um estudo muito grande, ela traz diferentes fontes e diferentes pontos de vista para provar sua tese. Então, para vocês entenderem como ela faz isso, eu vou ler um trechinho aqui da orelha, olha só. Com base na sua experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memórias de grandes escritores, pensadores e artistas, Rosa Monteiro oferece aqui um estudo fascinante sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental. Então é isso que ela traz aqui num livro muito fascinante mesmo, fica a recomendação. Em 9º lugar, eu trouxe um livro que eu li em dezembro de 2025, que me pegou completamente de surpresa. Eu não imaginava que eu ia me sentir tão tocada por essa história, que eu ia gostar tanto, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Gente, isso aqui é um soco no estômago, mas que você precisa passar pelo menos uma vez na sua vida. É um livro curtinho, como vocês podem ver. Eu li em 3 dias, eu acho, porque apesar de ser curtinho, tem uma história poderosa aqui dentro. Então, o livro é basicamente sobre um velho no mar. O autor nos apresenta uma vila em Cuba, em que é uma vila de pescadores, um lugar muito pobre, em que as pessoas vivem da pesca, né, tanto para consumir quanto para vender os peixes. E nessa vila mora esse velho, que é o Santiago, e ele é um pescador muito simples, muito humilde. Ele tem lá o seu barquinho, que não tem muitas tecnologias, é só o barquinho, a vela, sua vara de pescar, não tem, né, não é um grande barco, uma grande embarcação, não tem nada demais. E o Santiago, ele está há 84 dias sem pescar um único peixe. Então ele não consegue se alimentar, ele tem que, né, depender de favores ali dos outros moradores da vila, para poder conseguir sobreviver. E, enfim, ele tá sem pescar 84 dias, tá nessa maré de azar. E ele tem um ajudante, entre aspas, que é um menino que gosta muito dele. E esse menino, ele ajudava no barco do Santiago. E o Santiago ensinou ele a pescar e tudo mais. Só que, por ele estar nessa maré de azar, sem conseguir pescar os peixes, os pais do menino tiraram ele do barco do Santiago e fizeram ele ir para outro barco para poder, enfim, conseguir pescar e ganhar o dinheirinho lá e tudo mais.
Então, nesse dia fatídico, né, que a gente acompanha o Santiago, o livro se passa em poucos dias, tá? O Santiago tá indo mais uma vez, né, tentar a sorte, pescar. E ele vai, pega o seu barquinho e ele resolve ir para mais longe, mais dentro, né, do oceano. E aí ele vai mais longe e ele consegue pegar o maior peixe que ele já havia conseguido pescar. E aí o plot do livro é o que ele faz com esse peixe, né? Será que ele consegue pegar? Porque é um peixão enorme e ele tá sozinho, ele é um velho. Não diz a idade, mas a gente imagina que ele tem uns seus 60, 70 anos já no seu barquinho e é um peixão enorme, muito forte, muito pesado. E a gente acompanha, né, essa batalha entre o Santiago e o peixe e tudo aquilo que ele vai pensando muitos dias em alto mar para poder pescar aquele peixe. E aí se ele consegue ou não. E a gente acompanha se ele consegue pescar o peixe ou não, se ele consegue retornar para casa ou não, com o peixe ou não. É um livro tão maravilhoso, tão bem escrito, que traz reflexões tão profundas sobre a vida, sobre objetivos, sobre aquilo que você se propõe a fazer, sobre dignidade humana. Ele levanta tantas questões incríveis em pouquíssimas páginas que, olha, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, ou no final ou no começo do ano, sabe, para te colocar para pensar sobre a vida, sobre aquilo que você está fazendo, sobre seus objetivos, sobre o que você quer alcançar, sobre qual é o seu peixe, sabe, qual é o seu grande objetivo e o que você está fazendo sobre isso. Enfim, o Santiago e o peixe aqui, eles trazem diversas discussões que são interessantíssimas e eu acho que você deveria dar uma chance para esse livro. Vamos para o 9º lugar? Bom, em 9º lugar eu coloquei um livro que já apareceu aqui no canal. É um clássico francês que eu achei muito, muito, muito interessante, chamado O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Bom, esse livro aqui é muito interessante, principalmente por conta da sua forma. Eu sei que você já ouviu falar, tá no seu imaginário, né? A gente tem essa ideia do homem com uma máscara que cobre metade do rosto e ele vive na Ópera de Paris, e aí ele canta muito bem, e tem a mocinha que também canta muito bem, e eles se apaixonam. Eu sei que a gente tem essa história no nosso imaginário, mas o livro é outro patamar, sabe? É outra coisa e foi muito interessante acompanhar isso daqui. Eu falei que foi o 7º livro? Eu não lembro, mas não é. É o 8º. Esse aqui é o meu 8º livro favorito do ano passado. Então, em 8º lugar, O Fantasma da Ópera, tá? Então vamos lá. O Fantasma da Ópera. Ele tá em 8ª posição por conta mais da sua forma. Por quê? O narrador da história, ele nos apresenta, né, o livro como um compilado de pesquisas que ele fez a respeito do Fantasma da Ópera. Então ele fala assim, olha, eu estou escrevendo esse livro aqui como uma pesquisa sobre o Fantasma da Ópera e tudo aquilo que eu pude averiguar durante todos os anos em que eu pesquisei sobre o que aconteceu nesse período. Então, o livro é composto em forma de pesquisa, como se fosse uma grande pesquisa que o narrador fez. Então tem várias partes, como se a gente estivesse lendo uma entrevista com outras pessoas. Então, às vezes, a gente está acompanhando a narração de um personagem que estava lá, ou uma conversa que aconteceu, ou um excerto de jornal da época, ou mesmo o narrador contando o que aconteceu, que ele pesquisou. Então, é uma estrutura muito diferente, muito legal de acompanhar. No começo, eu achei um pouco estranho, não vou mentir, mas depois eu me acostumei e aí achei bem legal. E a história em si é muito interessante porque a gente acha que a gente conhece, né, a história do Fantasma da Ópera, mas a gente não conhece. É muito diferente de tudo aquilo que a gente tem no nosso imaginário e no fim, o Fantasma da Ópera é um ser horroroso, é uma pessoa assim muito terrível, mas aí vocês vão ter que ler para descobrir o porquê que eu tô falando isso para vocês. Então, recomendo bastante, Fantasma da Ópera é uma leitura muito legal e espero que vocês deem uma chance. Em 7º lugar, nós temos um livro de um dos meus autores favoritos, que é o Camus. E o livro em questão é o A Queda. Esse livro aqui também é curtinho, mas poderoso. Olha, essa história
assim, só prova o porquê que o Camus é um dos melhores autores do mundo e todo mundo deveria ler. Em A Queda, ele traz um personagem, que é o Jean-Baptiste, e ele se descreve como um juiz penitente. E o que é isso? Bom, o Jean-Baptiste, ele é um advogado muito bom, e, enfim, ele conseguia resolver todos os casos, para todos os clientes, e ele se descreve como uma ótima pessoa, que fazia o bem, que ajudava todo mundo, que todo mundo gostava e tudo mais. E aí ele tá contando tudo isso para o interlocutor, calma. Vamos começar do começo, não tá fazendo sentido nenhum. A história começa com esse nosso advogado em um bar, falando com o interlocutor, que é o nosso narrador aqui da história, e ele tá contando a sua história de vida. Por quê? Porque ele quer que esse interlocutor julgue a sua história. Ele quer saber se ele é uma boa pessoa ou não. E ele tá contando tudo isso, que ele é um advogado muito bom, que ele sempre salva seus clientes, que ele é uma boa pessoa, que ele sempre faz o bem, que ele ajuda velhinhas a atravessar a rua, se preciso. E ele tá contando tudo isso para que, então, esse nosso interlocutor aqui julgue se ele é uma boa pessoa ou não. E aí o cara tá lá nesse bar, ouvindo tudo isso e tudo mais, e beleza, eles estão lá conversando. E ele tá contando sua história, né, tudo mais, e aí a gente vai percebendo que ele só era uma boa pessoa pra poder contar sobre isso pros outros, né, pra tirar vantagem. Então, tipo, eu fiz o bem hoje, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, sabe, esse tipo de gente. Então, mas beleza. E ele era esse cara, né, que fazia o bem e tudo mais, era um ótimo advogado, até que acontece uma coisa na sua vida. Ele está passando por uma ponte e ele vê uma mulher se jogar da ponte, né, num rio. Ele mora em Amsterdã, e aí em Amsterdã tem um rio, vários rios, né, na verdade. É uma cidade circular que tem vários canais, assim, que meio que circula as ruas, assim, e aí vão fazendo meio que um círculo entre os rios, os canais e as ruas. E aí ele tá atravessando uma dessas pontes, né, desses canais, e ele vê uma mulher se jogar lá de cima e cair no rio. Ela tá se matando, né, se suicidando, e ele fica paralisado. Ele não faz nada pra ajudar essa mulher. E a partir daí, desse fato, a sua vida começa a cair, né, a decair, a acontecer uma tragédia, não são tragédias, mas acontecer fatos assim que a sua vida vai decaindo cada vez mais. Então essa é uma das quedas do livro, né? Tem essa queda principal da mulher, né, que se joga da ponte, mas também é a queda do personagem, é a queda da sua moral, é a queda da sua vida, é a queda de tudo aquilo que ele sempre fazia. Antes ele fazia o bem e aí ele começa a fazer coisas cada vez piores. É a queda também, a gente vê bastante que é uma metáfora para a queda do homem, é a queda da sociedade, é uma metáfora para a Segunda Guerra Mundial também, que é tratada aqui, da queda, né, dos princípios, dos valores, enfim, tem várias quedas que são retratadas aqui nessa história com pano de fundo, né, do nosso amigo advogado que, né, presencia esse suicídio e não faz nada para ajudar. Então, assim, é um livro muito filosófico, assim como todos os livros do Camus, que vai trazer muitas discussões sobre quedas literais e não literais, né, sobre queda da humanidade, queda do homem, as nossas quedas, né, no dia a dia, tudo aquilo que a gente faz de bom e de ruim, as quedas de valores, de moral, tudo aquilo que, enfim, a gente pode fazer de bom ou de ruim no nosso dia a dia. É um livro incrível, eu recomendo Camus, principalmente, não se tornou principalmente O Estrangeiro, né, que é o meu livro favorito ainda, então A Queda não se tornou meu favorito. Leiam Camus, é maravilhoso, super recomendo. Esse aqui então ficou em 6º lugar? Tô perdida, acho que sim. 7º lugar, não sei, calma. 10º não, no 8º, 7º lugar. Vamos pro 6º lugar então, que foi O Russo, olha só. Eu já comentei com vocês que eu tenho muita dificuldade com autores russos,
Enfim, eu não tenho muito contato, né, com a literatura russa. Eu li bastante. Eu li 3 livros no ano passado, né, tô tendo mais contato, mas ainda assim é uma literatura que me desafia bastante. Nós temos aqui, então, na 6ª posição, um russo, que é o Turgenev, com o seu Pais e Filhos. Gente, eu gostei muito dessa história. Que livro lindo! Nossa, é incrível! Meu Deus do céu! Vamos lá, vamos conversar sobre ele. Então, em 6º lugar, Pais e Filhos do Turgenev. Como o próprio título diz, a gente tem, então, uma história que retrata dois momentos, assim. A gente tem a visão dos pais e a gente tem a visão dos filhos sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre o estado de coisas. O livro ele foi escrito e publicado em um momento de muitas mudanças na Rússia. O sistema de servidão tinha acabado de se tornado proibido na Rússia, né? Então a gente tem essa transição de pensamento, né? De uma camada da sociedade que era um pouco vinda da aristocracia e que tinha um pensamento mais aristocrático, e a camada dos filhos, que era um pouco mais liberal, digamos assim, né, que já era essa sociedade, essa geração já nascida dentro da burguesia, né, fora então do sistema aristocrático, já nascida dentro da burguesia e dos valores mais de liberdade, mais de comércio e de enfim, de valores como recebimento de salário, liberdade e tudo mais. Então a gente tem muito essa visão, né, esse embate das visões de mundo aqui, retratadas principalmente pelos nossos personagens principais, que são o Arkady, que é um dos filhos, né, um dos filhos da geração, e tem o Bazarov, que é o outro filho. O Bazarov é o nosso personagem principal aqui, e ele é um niilista. Era um niilista e ele não acreditava em nada, né? Nada que, enfim, era autoimposto e não comprovado cientificamente. O Arkady é um amigo dele, do Bazarov, e ele, enfim, era um amigo e também um pupilo. Ele seguia o Bazarov para poder aprender as ideias do niilismo e tudo aquilo que o Bazarov tinha para ensinar. E na geração dos pais, a gente tinha então os pais do Bazarov e do Arkady, e aí tem os embates, então, e eles visitando as duas famílias, e enfim, é muito interessante. Mas o que mais me interessou não foram as discussões político-filosóficas aqui, mas sim a parte mais humana dessas relações entre os pais e filhos. O Bazarov, ele começa o livro sendo extremamente chato, insuportável, como todo niilista, mas a gente vai se apegando a ele, pelo menos eu me apeguei. E, assim, é triste demais o que acontece com ele, mas eu quero muito que vocês leiam, então eu não vou falar nada a respeito, mas é um livro lindo, que traz muitas discussões, principalmente, né, como eu comentei, sobre esses embates entre as diferentes visões do mundo nesse momento tão periclitante da Rússia. Mas é muito bonito acompanhar a visão de mundo dos dois, né, das duas gerações, que eu digo, porque os filhos, eles têm essa paixão, assim, muito grande do que eles acreditam, e os pais, eles foram criados de um jeito que eles acham correto. E é muito bonito ver que eles até se esforçam para ver como os filhos pensam, sabe? Então, é um livro muito lindo, que vale super a pena. E se você nunca leu um livro russo, eu acho que esse aqui é uma ótima porta de entrada, porque apesar de ter muitos personagens, eu acho que é muito fácil de acompanhar, né, quem são os nossos principais aqui. Os nomes não são tão difíceis, eu acho que dá para acompanhar super bem também. E no fim é um livro bonito, que você vai gostar de acompanhar uns personagens, vai trazer aquela reflexão que geralmente os livros russos trazem, né? Mas não é algo complicado como o Dostoiévski, que a gente vai falar já já. E é um livro bonito, mas que traz essas reflexões e que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, em 6º lugar, Pais e Filhos, do Turgenev. Eu tive que colocar meu celular para carregar um pouquinho, então se o ângulo da câmera estiver diferente, é por isso. Vou continuar então pro top 5. Em
quinto lugar, temos outro russo, que eu falei que ia chegar. Temos ele, Dostoiévski, com Memórias do Subsolo. Olha só, esse livro aqui é um acontecimento, e não sou eu que estou falando, todos os críticos literários de livros russos falam isso, que esse livro marca não só uma grande mudança na obra do autor, mas também uma grande mudança na literatura ocidental como um todo. Né? Memórias do Subsolo é um marco na literatura, é um marco na filosofia, é um marco na história mundial. E você tem que ler isso daqui pelo menos uma vez para ser um ser humano melhor, sabe? Para ver se você não está se comportando como o homem do subsolo. Então, nesse livro, o Dostoiévski, ele cria esse arquétipo de homem russo, né, que é o homem do subsolo, que ele é basicamente uma pessoa insuportável, que ele não gosta de nada, ele nega tudo, pra ele absolutamente nada tá bom, ele não gosta... Sabe aquele meme da Isabela Boscov, que ela é uma crítica de cinema, que ele fala, ele é uma pessoa amarga, odeia tudo, odeia o pai, odeia a mãe, é o homem do subsolo. E ele é uma pessoa extremamente pessimista, e o motivo dele ser, né, o homem do subsolo e do livro se chamar Memórias do Subsolo é porque o personagem, ele mora numa casa que é basicamente pra ir nos aposentos, né, do personagem, é um personagem sem nome. Ir nos aposentos do personagem você tem que descer uma escada, então é como se ele morasse no subsolo. E ele também se comporta como um ser do subsolo, né? Ele quer ficar lá no escuro, no subsolo do mundo e da sociedade, né? Afastado de tudo aquilo que ele não gosta, que ele não acredita, apenas reclamando de tudo. E, enfim, pra ele todo mundo está errado e apenas ele está certo. E é muito interessante como o autor barra personagem, né, ele traz a sua filosofia de vida, o que ele acredita, porque ele sabe que ele é uma pessoa, essa pessoa amarga, mas ao mesmo tempo ele é extremamente analítico e crítico da sua situação, mas ao mesmo tempo ele não consegue sair dela porque ele se acha superior às outras pessoas, ao mesmo tempo que ele também se acha inferior às outras pessoas. Então é tudo muito interessante, muito psicológico, muito denso, muito filosófico e, enfim, é uma leitura obrigatória para todo mundo, pra gente saber se a gente não tá se comportando igual esse carinha aqui, pra também não ter o mesmo fim que ele. E o livro é dividido em duas partes, em duas grandes partes. Nessa primeira parte, a gente acompanha então toda a filosofia, né, de vida do personagem, em que ele nos apresenta como ele vive e o que ele pensa. E na segunda parte, a gente acompanha mais um diálogo desse personagem com uma prostituta chamada Lisa. E como ele tenta, né, enfim, convencer a Lisa da sua filosofia de vida, enfim. A primeira parte é muito mais interessante, na minha opinião. Você vai encontrar aqui passagens interessantíssimas sobre como o personagem vê o mundo, né? E o começo do livro já é espetacular. Deixa eu ler pra vocês como o personagem se enxerga. Olha só. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Então, essa aqui é a primeira frase do livro. Então, é assim que o personagem se vê, é isso que o personagem acha de si mesmo, e é isso que ele vai levar para o mundo, né, da sua situação. Então, simplesmente incrível. Se fosse qualquer outro ano que eu não tivesse lido livros tão bacanas, com certeza ficaria em primeiro lugar, porque é uma leitura, assim, que, enfim, é para ler e reler durante a vida toda, que vai trazer muitas reflexões muito incríveis todas as vezes que você lê isso daqui. Em quarto lugar, temos um livro tão periclitante quanto, principalmente para as mulheres. Se você é uma mulher, principalmente se você é uma mulher casada com a sua família, lá com seus 2 filhos e tudo mais, aquela família nuclear, leia isso daqui. Estou falando do Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Eu acho que esse livro, ele reflete a condição feminina na sociedade muito bem. Foi escrito na década de 50, na Itália,
mas poderia ter sido escrito no Brasil o ano passado, porque é uma das grandes coisas da literatura, da grande literatura, é que ela é universal, né? Então a gente pode se identificar com o que está escrito aqui, mesmo não tendo as mesmas condições de vida da personagem. Então eu, como uma mulher não casada, né? Estou noiva, mas não casada, sem filhos, eu ainda me identifiquei com muitos dos dilemas que a personagem passa aqui, e por isso o livro foi uma leitura tão importante para mim esse ano e ficou na 4ª posição. Então, sobre o que esse livro traz, né? A gente tem essa personagem chamada Valéria, que ela leva, então, essa vida muito da pacata lá na Itália. Ela é uma mãe de família, uma dona de casa. Ela tem, então, seu marido, que é o Michele, ele trabalha num banco, e ela tem os seus 2 filhos, uma menina e um menino. E os 2 já são grandes, né, por volta dos seus 20 anos, estão prestes a sair de casa, e ela tá, entre aspas, com uma vida feita, né, tranquila e tudo mais. Só que não. A gente percebe que ela tem muitas coisas que passam pela cabeça dela, né, e a gente descobre isso porque ela vai numa banca de jornal comprar cigarros pro marido, e aí ela resolve levar um caderno preto, né, um caderno de capa preta também, e ela transforma esse caderno em um diário. E aí, então, ela vai colocando nesse diário todos os seus pensamentos, né? Tudo aquilo que ela pensa no seu dia a dia e tudo aquilo que ela vê, né, da sua condição como mulher, dona de casa e que só faz aquilo. E ela vai colocando nesse diário e a gente vai acompanhando as suas angústias, tudo aquilo que ela pensa sobre os conflitos com o marido, os conflitos com os filhos. E a Valéria, na verdade, ela não é só dona de casa. Ela tem um trabalho em um escritório de... É uma empresa de exportação, né? Não diz muito bem o que é, mas enfim, é uma empresa de exportação. E ela faz muito bem esse trabalho. E ela tem esse trabalho por necessidade. Eles não são uma família rica. E ela também fala sobre isso, né? Sobre as angústias de ter que sempre trabalhar para prover para os seus filhos. E que não era a vida que os pais imaginavam para ela e tudo mais. E como é estranho, né? Uma mulher casada naquela época ter que trabalhar. Enfim, ela vai contando tudo isso pra gente. Até o momento em que ela começa a ter um caso com o seu chefe, né? Do trabalho. E aí o caso passa a ser uma coisa de fuga, né, da realidade para Valéria. Então é algo que traz leveza pro seu dia, que traz um pouco de amor, porque a gente vê que o casamento dela, que parece ser perfeito, é mais uma coisa de amizade, né, entre ela e o marido, que depois de 20 anos acabou aquela paixão, acabou aquele romance, e que ela volta a ter isso com o chefe. E a gente vai acompanhando então essa vida, que é uma vida extremamente comum, mas nos olhos de uma mulher interessantíssima, que tem questionamentos sobre a sua vida, sobre a sua posição como mulher dentro da sua família e dentro da sociedade. Então, por isso que eu acho que todas as mulheres deveriam ler esse livro, mas principalmente se você é uma mulher que se encontra na mesma situação da personagem, que está casada há muito tempo, tem filhos, talvez tenha essas mesmas questões, né, que a Valéria tem. Eu acho que vai trazer questionamentos muito interessantes para você refletir sobre sua própria vida, sobre sua própria história, sobre aquilo que você está fazendo da sua vida, e tudo isso numa linguagem, né, numa escrita muito, muito boa da Alba de Céspedes. Agora eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. Eu vou ler esse ano o outro livro dela, que eu esqueci o nome. Eu ler tudo que chegar dela por aqui. Fica a recomendação. Esse livro aqui é incrível e vai te dar vários socos no estômago, principalmente se você é uma mulher que pensa muito, assim como eu. No terceiro lugar, chegamos ao nosso top 3. Nós temos um livraço, um clássico contemporâneo, um clássico moderno, que é imprescindível. Vocês têm que ler isso aqui. Parece ser um livro difícil, mas não é, e vale a pena. Estou falando de O Nome da Rosa, do Umberto Eco. É o primeiro livro que tem resenha aqui no canal, porque eu senti muita necessidade de falar sobre esse livro com alguém, então eu fiz um vídeo e postei. E assim, esse livro aqui é espetacular. Ele fala sobre tudo. Tem tudo aqui que vocês puderem imaginar. Tem mistério, tem romance, tem horror, tem paixão, tem tudo. Então é uma história que conta, assim,
vai agradar todo mundo, tem tudo aqui dentro desse livro. É um livro muito interessante que mostra como o autor, Umberto Eco, é culto, né? Porque ele vai contar a sua história, mas vai trazer todo um pano de fundo, porque o livro se passa em 1327. Então ele vai trazer todo o pano de fundo do mundo, né, da história e da religião daquela época. Então você vai sair desse livro aqui conhecendo muito mais sobre o panorama histórico, né, da época medieval em que esse livro se passa. Mas vamos para o enredo. O nome da Rosa é sobre um frei chamado Guilherme, que ele é convidado para ir nesse mosteiro, nos Alpes italianos, resolver um mistério. Então aconteceu uma morte muito suspeita nesse mosteiro, e o Frei Guilherme, ele é chamado pelo abade desse mosteiro para ir investigar o que foi que aconteceu. Ao mesmo tempo em que essa morte aconteceu, nesse mosteiro vai ter uma reunião muito importante entre vários representantes da Igreja Católica para decidir qual é o futuro da Igreja Católica no momento. Porque nesse panorama histórico, a Igreja Católica está em conflito com o imperador da Itália no momento. Então eles têm que decidir qual vai ser o posicionamento da Igreja. E aí eles vão fazer essa reunião dentro desse mosteiro que teve essa morte, e aí o Frei ele tem que descobrir o que aconteceu muito rapidamente para que, né, o pessoal que vai lá para essa reunião, o pessoal importante, não saiba o que aconteceu, enfim, que tudo possa ser resolvido o mais rápido possível. Só que isso não acontece, né? Então ele vai investigando enquanto a reunião vai acontecendo e as duas coisas começam a se entrelaçar. Então mortes começam a acontecer com as pessoas convidadas para essa reunião. Então é muito interessante saber o que está acontecendo, por que está acontecendo e quem está causando essas mortes. Né? Então as mortes são acidentais ou são assassinatos? Quem está causando tudo isso? O que está acontecendo? Então no fim é um livro de mistério, mas é um livro de mistério tão incrível, tão culto, sabe? Você vai sair desse livro aqui tão melhor do que quando você entrou, que é um livraço muito, muito bom. Espero que vocês deem uma chance. Nome da Rosa, terceiro lugar. Vamos para o segundo lugar. Temos um livro de literatura latino-americana. Esse livro aqui, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para ler, mas finalmente eu li e é maravilhoso. Estou falando de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que livro incrível. Gente, por que eu demorei tanto para ler 100 Anos de Solidão? Bom, aqui a gente acompanha uma família por 100 anos, né, como o próprio título diz. E é muito interessante como ele já traz no próprio título 100 anos de solidão. Então é como se, mesmo fazendo parte dessa grande família, todos os personagens são solitários à sua própria maneira. E é muito interessante, muito bonito até, triste também acompanhar isso daqui. Então, por serem 100 anos, a gente vai acompanhando várias gerações dessa família. E aí, algumas edições, elas trazem uma árvore genealógica, né, pra gente não se perder em que a gente vai acompanhando, né, nas gerações da família. Então, tudo começa com a união entre o José Arcádio e a Úrsula. E aí, então, eles são, né, o patriarca e a matriarca da família. E vão tendo todos os filhos até chegar à última geração, que termina com o Aureliano. E aí, o que acontece que muita gente acha esse livro difícil é que muitos dos personagens têm o mesmo nome. Então, sabe quando você coloca o mesmo nome no seu filho para homenagear o seu avô? Ou no seu, enfim, o nome do neto para homenagear o bisavô, enfim. É isso que acontece aqui. Então, as gerações de filhos vão tendo o mesmo nome dos antepassados. E aí muita gente fica perdida, né? Quem que tá falando aqui? Mas, honestamente, eu não senti dificuldade nenhuma com isso. Porque o tempo vai passando na história e você vai sabendo onde você tá, sabe? Tipo, você não vai achar que... Eu, pelo menos, não achei que tal pessoa era tal pessoa de 3 gerações atrás. Então, isso pra mim não aconteceu. Foi super tranquilo. E principalmente também porque, caso haja alguma dúvida, tem aqui a árvore genealógica. E aí, tipo, beleza, quem que é o Aureliano II? É o que vai se casar com a Fernanda. Então, não é o Aureliano aqui, dessa geração aqui, que se casou com a Remédios.
Então é muito tranquilo de seguir, sabe? Então, se você tá com receio de ler 100 Anos de Solidão porque alguém já te falou que é difícil de acompanhar os mesmos nomes, não caia nessa, porque não é difícil e é um livro incrível, tá? Então vamos lá. Então a gente acompanha essa mesma família por 100 anos e tudo que vai acontecendo com elas, né? Então, basicamente, o José Arcádio e a Úrsula, que são os primeiros, né, da família, eles meio que fundam a cidade, que é a cidade que se passa a história, e eles formam, então, essa estirpe dos Buendia, que é o sobrenome da família, e aí todo mundo começa a nascer a partir deles, e muitos deles se casam entre si. Então, a gente tem casamento entre primos, entre irmãos, ou só de pai, ou só de mãe, mas que um não sabe, enfim. Então, a gente tem todas esses entreveros que, honestamente, são muito conhecidos, né, da nossa América Latina, esses problemas familiares que acontecem aqui. Então, você tem o filho que vai pra guerra, você tem a filha que fica grávida, enfim. Você vai acompanhando tudo isso daqui com um toque maravilhoso de realismo mágico, que é um dos meus gêneros literários favoritos. Pra quem não sabe, o realismo mágico é o realismo, então é como se a gente estivesse contando as coisas do dia a dia, mas com aquela pitada de magia. Então, vou dar um exemplo de outro livro, que é um dos meus livros favoritos da vida também, de realismo mágico, que é O A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Lá no livro a gente tem uma personagem que é a Rosa, que é uma moça normal, que tem o cabelo verde. Então ela tem naturalmente o cabelo verde, e isso é uma pitada de realismo mágico. E aqui nesse livro a gente também tem uma pitada não, uma grande pitada de realismo mágico durante toda a história, o que traz também essa característica, né, de ser uma história tão latino-americana que a gente consegue se identificar muito bem, porque é um gênero criado aqui na América Latina e que tem muitos autores maravilhosos que, enfim, fazem parte desse gênero. E 100 Anos de Solidão é perfeito. Só leiam, isso daqui é maravilhoso. Tem algumas coisas que eu quero falar sobre esse livro aqui, para quando vocês forem ler, vocês prestarem atenção. Então tem duas coisas, tem três pontos aqui da história que se entrelaçam muito, que é a história da própria família, a história da casa em que a família vive e a história da cidade. Então tudo que acontece com um, acontece com o outro, né, nesse meio. Então se a cidade tá indo bem, a família tá indo bem e a casa tá linda. Se a cidade tá deteriorando, a família tá deteriorando e a casa começa a ruir também. Então é bem interessante. Então a família, a casa e a cidade passam por um ciclo de ascensão e queda. Tem um momento em que a cidade ela recebe a Companhia Bananeira, que é uma empresa de plantação de bananas, e aí quando eles começam a plantar as bananas, tudo tá certo, vem o comércio e tudo mais, e aí depois tudo começa a ruir, assim como a família, assim como a casa. Então tem esse ciclo de ascensão e queda, assim como grandes histórias familiares têm. E eu acho que o que é mais interessante de acompanhar, como eu já comentei, os 100 Anos de Solidão, né? Todos os personagens, à sua maneira, são solitários aqui dentro, mesmo fazendo parte dessa grande família, né? E é uma família muito solitária também. Então, a gente vê que vários problemas são passados de geração em geração, né? Então, é muito interessante ver como essa dinâmica familiar é construída aqui dentro da história. Então, é um livro incrível. Eu acho que aqui vale muito a pena pensar em separar o autor da obra, caso vocês queiram, né, dar uma chance. E, enfim, pensem em não ler por conta do autor, mas eu acho que vale super a pena porque é um livro incrível. Fica aqui a recomendação. Segundo lugar, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E agora, em primeiríssimo lugar, o melhor livro que eu li no ano passado foi ele, Frankenstein, da Mary Shelley. Não tinha como não ser Frankenstein. Eu fiquei obcecada por esse livro, por essa história, pela autora, pelo jeito como ela escreve, pelas suas ideias, pela sua filosofia, pela história de vida dela, por absolutamente tudo que esse livro é, o que ele traz, o que ele representa. Então, se eu pudesse só indicar um livro para vocês lerem dessa pilha de 11 livros que eu separei, é esse aqui. Leiam Frankenstein, vocês não vão se arrepender.
É outro livro, né, além do Fantasma da Ópera, que a gente também tem alguma coisa no nosso imaginário, né? A gente tem aquela ideia do monstro verde, que ele é feito por um cientista maluco, e aí ele nasce através de um choque, e aí, enfim, ele tem essa cara aqui, ó, né? A gente acha que Frankenstein é assim, e quando você lê o livro, na verdade, você vê que não é nada disso. O livro é muito mais do que isso. Ele traz tanta filosofia, ele traz tantas questões para você pensar sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre a vida em si. E, enfim, é incrível. Apenas leiam, é maravilhoso. Então, basicamente, Frankenstein conta a história do Victor Frankenstein, que é o médico, né? Na verdade, ele é um estudante de ciências naturais. Naquela época não tinha uma faculdade de medicina em si, né? As pessoas faziam essa faculdade de ciências naturais, em que estudavam química, física, um pouco de biologia, o que se sabia, né, de medicina até o momento. E aí, então ele é esse estudante que ele tem muito interesse na origem da vida. E aí ele tem essa ideia, ele quer criar vida. E aí ele saqueia cemitérios, saqueia então mortuários, enfim. E ele escolhe as melhores peças para criar o ser humano perfeito. E aí ele passa lá anos fazendo, né, essa pesquisa, esse propósito, roubando essas peças de cadáveres, até que ele cria. Né? E aí, enfim, ele descobre qual é essa centelha da vida. Aqui no livro não é dito o que é, tá? Então, quando a gente acha que é o raio, enfim, a descarga elétrica, na verdade, uma suposição. O livro não traz isso, a história não traz isso. E aí ele cria a vida. E assim que a sua criatura abre o olho, ele entra em desespero. E ele renega aquilo que ele criou. E aí ele começa a chamar a sua criatura de monstro, de coisa horrorosa. Ele renega, né? Ele fala que, enfim, ele simplesmente sai correndo e deixa a sua criatura para trás. E aí você pensa, é uma criatura que acabou de nascer. É como se fosse um bebê. E aí essa criatura tem que se virar, né, para crescer, para aprender, para comer, para sobreviver. E aí, a partir do momento em que essa criatura, ela, enfim, consegue sobreviver e ela entende o que é a vida, ela até entende, começa a estudar e aprender filosofia, ela entende que ela tem que se vingar do seu criador, porque ela não pediu para nascer, ela foi colocada no mundo para sofrer e a partir daquele momento em que ela entende isso, o seu propósito de vida se torna se vingar do seu criador que a renegou. Então, assim, tem como ser melhor do que isso? Tem como trazer mais discussões filosóficas, religiosas, discussões morais e éticas? Tem como ser mais incrível do que isso que eu já contei pra vocês? Não tem. Então, simplesmente leiam Frankenstein. A escrita da Mary Shelley é, assim, espetacular. E pensar que ela tinha 19 anos quando ela escreveu isso daqui é inacreditável. Então, eu nem tenho mais palavras pra falar. Eu já fiz um vídeo de quase 1 hora sobre Frankenstein, que tá aqui no canal. Se você quer, né, saber mais sobre a história, veja lá o vídeo. Eu recomendei também alguns materiais de apoio para leitura. Esse livro aqui tem uma introdução que eu acho bem mais ou menos. Eu recomendo outra que é bem melhor, tá? Então, é isso. Fica essa grande recomendação do meu melhor livro de 2025. Espero que vocês leiam pelo menos esse daqui, que é maravilhoso. Eu acho que vocês vão se apaixonar pela história, assim como eu. Espero que vocês vão ter dó da criatura, assim como eu, porque é uma história muito triste, né? Se você parar pra pensar que a criatura, ela acabou de nascer e foi renegada, então... mas ao mesmo tempo, será que isso justifica tudo que ela faz na história? Então também tem essa questão filosófica por trás. Enfim, vai te trazer muito pra pensar. Recomendo demais. Leiam Frankenstein. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pilha das melhores leituras de 2025. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma chance para algum deles. Alguns já tem vídeo aqui no canal, para outros eu ainda vou fazer. E espero que 2026 traga leituras tão boas quanto essas.